Olá, meus curiosos e minhas curiosas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Thales, o seu professor de Geografia. No vídeo de hoje vamos apresentar 10 curiosidades sobre a água. Mas antes de começarmos, curta nosso canal, toque o sininho e sem mais enrolações, bora lá! No nosso 10º lugar nós temos o corpo humano. Nosso corpo é constituído em média de 65% de água. Entretanto, esse número varia conforme a idade. Se você é um recém-nascido, esse número chega a 85%. Agora, se você já está velhinho, pode chegar até 50%. É por isso que é muito importante você, velhinho, hidratar-se. Você tem menos água no corpo. No nosso 9º lugar, planeta Água. Estima-se que 70% da superfície do planeta esteja coberto por água. Em outras palavras, o planeta Terra poderia facilmente ser chamado de planeta Água. No 8º lugar, água doce. De toda a água no planeta, apenas 3% é doce. Em contrapartida, 70% desse volume está congelado. Para você ter uma ideia, meu querido, é tanta água congelada que, se derretesse, elevaria o nível dos oceanos em quase 3 quilômetros. 3 quilômetros! Em suma, encobriria todos os continentes, sobrando apenas os picos mais altos. Quando sobe alguns centímetros, já ameaça países costeiros, como o caso da Holanda. Imagina 3 quilômetros! No nosso 7º lugar, temos as reservas hídricas brasileiras. De toda a água doce disponível no mundo, 12% pertence ao Brasil. É muita água aqui. Nossas reservas encontram-se principalmente no formato de aquíferos, que nada mais é que água subterrânea. Com tanta água em nosso subsolo, não poderia ser diferente. O maior aquífero do mundo é o Guarani e é nosso. No 6º lugar é consumo da água. O maior consumidor dos recursos hídricos é, de longe, a agricultura. São responsáveis por 70% do consumo de água doce. Hoje, se tem a compreensão que é mais importante a água para a agricultura do que o próprio solo, às vezes até dispensável, como nos casos da hidroponia. A indústria é a segunda na linha de consumo, usando 22% das reservas hídricas, e nós, meros usuários domésticos ou comerciais, apenas 8%. Então, meus queridos, quando falarem que a culpa da falta d'água é sua por aquele banho demorado ou torneira aberta enquanto lava a louça, lembre-se do 6º item do nosso top 10 curiosidades sobre água. Top 5. Poluição da água. A indústria não é a que mais consome os recursos hídricos, mas de longe é a maior responsável pela poluição das nossas reservas. Estima-se que 70% da poluição das águas seja culpa das indústrias. Por que isso, meus queridos? É o descaso do Estado que não fiscaliza, que não pune, que não multa, mas o desejo desenfreado pelo lucro fácil. Isso torna a fórmula perfeita do desastre. No top 4, consumo médio por habitante. O consumo médio por habitante depende muito do poder aquisitivo. Por exemplo, um estadunidense usa, em média, 370 litros por dia. Se for um habitante da África subsaariana, esse número cai para 50 litros. Aqui no Brasil, o consumo médio por habitante é de 180 litros, mas pode chegar a 100 litros no nosso sertão. É isso. Enquanto tem gente se deleitando na própria piscina, tem gente implorando por um copo d'água. Esse é o capitalismo que deu certo. Top 3 temos acesso à água potável. Falando em sede, a ONU estima que aproximadamente 800 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Pior, estima-se que esse número chegue a 2 bilhões até 2025. Na América Latina, são 36 milhões de pessoas sedentas, sem acesso à água. Engana-se quem acredita que o problema seja de escassez do recurso. O maior problema é o descaso político e os interesses econômicos.
chega água potável nos Emirados Árabes, aquele deserto, mas não nos subúrbios interiores do nosso Brasil, que concentra 12% de toda a reserva mundial. Tosco, não é? No top 2, gasto hídrico na produção. Tudo o que você consome tem custo em água, seja como componente principal, seja durante a fabricação. Por exemplo, 1 kg de proteína bovina, isso mesmo, aquele bifinho que você coloca no seu prato, custou 17 mil litros de água. É assim entendemos o porquê das grandes empresas internacionais estarem interessados nas reservas hídricas brasileiras. Sem ela, não há produção. E no nosso top 1, exportando água. Na curiosidade anterior, citamos o exemplo da carne bovina. Agora pense, nossa principal atividade econômica hoje é a agropecuária. Exportamos em 2019 cerca de 150 toneladas de carne. Vamos calcular, 150 toneladas de carne vezes 17 mil litros de água. Nós chegamos à soma astronômica de 2 bilhões 550 milhões de litros de águas exportadas numa única atividade comercial. Isso vai nos trazer impactos ambientais a longo prazo. Hoje não sentimos porque temos a maior reserva hídrica do mundo, mas até quando? Como conclusão, meus queridos, nesse top 10 nós apresentamos curiosidades sobre a água com a intenção de trazer elementos que ajudem a você se tornar mais crítico em relação a este valioso recurso. Existem projeções que especulam, no futuro não muito distante, que a água será motivo de conflito entre as nações. Hoje ela já representa um motivo de discórdia política entre aqueles que apenas querem sobreviver e as grandes empresas que querem lucrar. Não espere a classe política resolver o problema do saneamento e fornecimento de água à população nos rincões do país, afastados das grandes metrópoles. Por quê? Porque não faz parte do interesse do capital e a classe política representa o interesse do capital. Portanto, seja você o vetor de mudança que o mundo precisa. Articule-se na sua comunidade, pressione os políticos e acione a justiça. Somente através do exercício da cidadania é possível promover mudanças. Forte abraço e até a próxima, meus queridos!